Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Jaque, eu sou professora de História e tô aqui para falar sobre as leituras que marcaram o meu ano de 2022. E que ano, amizades, foi um ano de muitas leituras maravilhosas. Livros, né, eles nos fazem companhia e outro detalhe importante que eu descobri é que os livros também nos trazem companhias e ótimas companhias, né, amigos leitores. Então, uma das partes mais legais de ler para mim tem sido dividir as minhas leituras e é por isso que eu resolvi vir pro YouTube. Espero que vocês gostem. E na minha listagem das minhas melhores leituras de 2022, numa primeira listagem eu coloquei 23 leituras que eu achei que não poderiam faltar. Mas depois eu fui reduzindo e eu cheguei nas 10 leituras, que é o que eu queria pro nosso vídeo. Bom, e aqui estão as 10 leituras que marcaram o meu ano. Eu não ranqueei essas leituras, eu coloquei elas mais ou menos numa ordem cronológica. E seria muito difícil fazer um ranking, na verdade, praticamente impossível. E o primeiro livro que eu não podia deixar de falar é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Aqui, os 2 tominhos dos Miseráveis que eu li esse ano. E era um projeto muito antigo ler Os Miseráveis, desde a infância, na verdade. Eu conheci Os Miseráveis por uma adaptação feita pelo Valcir Carrasco. E eu recebi essa adaptação pela escola em que eu estudava, então é um livro que marcou muito minha vida de leitura. Eu lia e relia esse livro com a minha prima. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada com aquelas personagens, com aquela trajetória, com Jean Valjean. Então, eu esperava que em algum momento eu pudesse ler essa obra como um todo, né? O original. Entre o primeiro contato, então, com Os Miseráveis e essa leitura se passaram uns 20 anos. E acho que aconteceu no momento certo essa leitura. Foram 4 meses lendo Os Miseráveis. E é uma obra que permanece, infelizmente, com muito diálogo com a nossa realidade, dominada por miséria, por ignorância. E essa obra também é importante porque com ela, a pobreza, ela também se tornou tema da literatura. Os Miseráveis tiveram denunciadas suas condições de vida. E então é um clássico que eu acredito que todos precisam ler em alguma fase da vida. E o segundo livro que eu coloquei nessa lista é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. O Quarto de Despejo foi uma leitura feita no Clube Labaredas, que é um clube que eu medio e que eu amo muito. E nesses diários, escrito por uma das maiores escritoras da nossa literatura, ela narra o seu cotidiano de mãe solo, com 3 filhos, que vivia na favela do Canindé durante a década de 1950. A rotina dela basicamente era acordar cedo, muito cedo, 5 da manhã, às vezes até antes, buscar água, trabalhar um dia inteiro como catadora de materiais recicláveis, vender, comprar comida, voltar para casa para alimentar os filhos e ler e escrever. A Carolina foi uma escritora brasileira que conheceu a fome em seus tons amarelados, como ela narra que ela descobriu a cor que a fome tinha. Porque quando Carolina sentia fome, o mundo perdia o colorido e ganhava aquele tom amarelado diante de seus olhos. Tudo se amarelava diante de seus olhos. Então foi uma leitura assim que das mais especiais que fizemos nesse ano. Durante a edição do livro, feita pelo Audálio Dantas, ele fez vários cortes. Se vocês forem ler, vão perceber que tem várias partes cortadas, retiradas do texto. E são partes que falavam sobre a fome. Imagina que se pro editor, né, a fome ela era difícil de ser lida, ele achou que era preciso cortar. Imaginemos viver tantas dificuldades. E a Carolina, ela escreveu, além dos diários, romances, contos, crônicas, poemas, letras musicais. Ela era uma escritora que escrevia gêneros muito variados. O Quarto de Despejo fez muito sucesso, se tornou até um best-seller na década de 1960. E Carolina se mostrou como essa escritora com um projeto literário muito interessante e que observava a realidade social e política brasileira de uma forma muito atenta. E
estava sempre pronta para denunciar as misérias do povo pobre, abandonado no quarto de despejo. O terceiro livro que eu coloquei nessa lista é Frantumaglia, da Helena Ferrante. Tinha que ter um livro da Helena Ferrante nessa lista dos 10 melhores livros do ano, porque 2022 foi o ano que eu terminei a leitura da tetralogia napolitana e que eu li em edições físicas emprestadas pela minha amiga Helena, com H. E eu quis falar de Frantumaglia, que me acompanhou ao longo dessa jornada de ler os romances da Ferrante conforme a ordem de publicação. Então, desde O Amor Incômodo, eu li o romance e eu vim ler os textos e as entrevistas, os bilhetes, que é do que é composto esse livro, dados pela autora, né? Entrevistas dadas pela autora, comentários que ela forneceu sobre essas obras. Então, eu fui lendo os romances e lendo o que ela disse sobre cada romance aqui no livro Frantumaglia. Frantumaglia é uma palavra que a mãe de Helena Ferrante usava muito, que ela pronunciava Frantumalha. Era uma palavra para designar um mal-estar, um sentimento de sofrimento variado que vinha de todos os lados e que ela não conseguia definir. Tem até um trechinho aqui que ela usa para definir o que era a Frantumaglia. A Frantumaglia é o depósito do tempo sem a ordem de uma história, de uma narrativa. A Frantumaglia é o efeito da noção de perda, quando temos certeza de que tudo o que nos parece estável, duradouro, uma ancoragem para a nossa vida, logo se unirá àquela paisagem de detritos que temos a impressão de enxergar. Livro maravilhoso para quem gosta dessa autora, né? Helena Ferrante, acho que é um livro indispensável, com cartas, bilhetes, entrevistas e ensaios escritos por ela. Dá para ter acesso, né, a essa escritora que não sabemos bem quem é. Bom, o quarto livro dessa lista é O Pança de Burro, da Andréa Abreu. Foi uma das leituras que mais me surpreenderam no meu ano. Eu não esperava, eu não conhecia Andréa Abreu. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, da nossa parceria. A Andréa Abreu é uma autora muito jovem, das Ilhas Canárias, e nesse livro ela vai contar a história de Chit e Isora. A gente não sabe o nome de Chit porque ela só é chamada de Chit por Isora. E elas são duas meninas entre a infância e a adolescência, nessa passagem da vida cheia de transformações. Nosso corpo está mudando, sentimentos, impulsos, desejos, as descobertas da sexualidade, ao mesmo tempo um mundo ao redor com muita desigualdade que elas podiam perceber. Então é um livro muito honesto, que impressiona pela linguagem crua e ao mesmo tempo muito poética, e reflete sobre essa fase da vida das mulheres em que tudo está meio encoberto. Nosso corpo está mudando e não sabemos bem o que é possível esperar do futuro. Essa leitura ela me inspirou muito e eu recomendo. Ela não podia estar de fora dessas 10 leituras mais marcantes do meu ano. O quinto livro que eu selecionei é o Linha M, da Patti Smith. E o que dizer sobre Patti Smith? Ela é simplesmente uma das maiores artistas vivas, né? Falemos com tranquilidade sobre isso. Eu lembro muito dos sentimentos de estar lendo esse livro junto com a minha amiga Tami. Nós líamos juntas e comentávamos os capítulos e comentávamos o que tinha nos emocionado. Se tem algo que Patti Smith faz muito é nos inundar com muitas referências literárias, artísticas. Eu fiz uma lista de livros que eu quero ler. Eu fiz uma lista de túmulos pelo mundo que eu quero homenagear, assim como ela. E seja pelas suas palavras, seja pelas fotografias que ela insere nos seus livros, é tudo muito lindo, muito inspirador. Eu gosto como a Patti Smith, ela planeja a sua vida, ela planeja e ela observa o que ela deseja fazer. E ao mesmo tempo ela deixa muito espaço para que a vida aconteça, para os impulsos. E isso é muita sabedoria. Bom, o sexto livro é um livro que eu li o e-book, que é Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. A Alba de Céspedes é uma escritora ítalo-cubana e esse livro é uma autora lida pela Helena Ferrante. Então, esse livro é uma narrativa em forma de diário.
escrito por Valéria, que num certo dia num certo domingo, ela vai à tabacaria comprar cigarros pro marido e vê um caderno com capa preta, muito bonito, que lembrava os cadernos que ela tinha estudado na infância, na época de escola. E o que acontece é que aos domingos era proibido comprar qualquer coisa que não fosse cigarro. Então ela leva o casaco mesmo assim ela insiste com o vendedor e leva o caderno escondido para casa sob o casaco. Começa a preencher essas páginas e que se tornam seu diário, escondida da família. E ao se encontrar com o caderno e com a escrita, acontece o encontro da Valéria com ela mesma. É Roma, nos anos 1950, no caderno ela começa a passar a sua vida limpo. É uma leitura que ela causa muita angústia, porque a gente percebe como as mulheres são enredadas pelas obrigações, com o trabalho, com o marido, com os filhos, com os afazeres domésticos. E é tanto para cumprir que chegam a se esquecer de si mesmas. E o caderno e a escrita ajudam a personagem a ter esse encontro, mas também acabam se tornando uma sombra na sua vida, porque a escrita se torna uma culpa. Sem sombra de dúvidas, um livro maravilhoso, uma das descobertas literárias mais incríveis que eu fiz no meu ano de 2022. O 7º livro é O Querida Kombini, da Sayaka Murata. O Querida Kombini, dessa autora japonesa que já se tornou assim uma obsessão para mim, depois de ler O Querida Kombini e O Terráqueos no ano de 2022. E O Querida Kombini conta a história de Keiko Furukura, e acompanhamos um pouco da sua jornada de vida, do seu trabalho como temporária numa loja de conveniências já há 18 anos. Então é um romance que fala muito sobre como é duro viver num mundo que o tempo todo deseja que você se adeque, que você mude para se encaixar em determinados padrões que não são os seus, que não são os que você sonha, que não são os que você deseja. E ela traz reflexões muito interessantes, com uma linguagem muito bonita, muito acessível. É uma leitura muito sensível e que entrou para os livrinhos assim, mais amados e que eu com certeza quero voltar, quero reler. Porque é um livro que, ao mesmo tempo que te traz bons questionamentos, ele também te traz esperança de que talvez o que mais importe é sermos nós mesmas, a despeito de todo o resto. O 8º livro que eu trouxe nessa lista é O Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. É um livro que não poderia de jeito nenhum estar fora dessa lista, porque Ponciá, que também foi lido no Clube Labaredas, foi uma leitura ao mesmo tempo que me impactou, mas também pela dureza, pelas dificuldades, pelas violências que ele retrata, mas também foi um livro que aqueceu o meu coração. É a minha segunda leitura de Conceição Evaristo. O primeiro livro que eu li dessa autora, que eu sou muito fã, foi O Olhos d'Água, que são contos, e Ponciais é um romance de formação. Ponciá é um romance de formação que nos conta a história da personagem que intitula o livro. Ponciá era um bebê de colo quando, durante uma crise de riso e choro, o seu avô Vicêncio partiu, ele faleceu. Ele era pequenino, magro e faltava-lhe uma das mãos. E logo que ela se entendeu por gente, ela ouvia dos adultos que o avô Vicêncio tinha deixado uma herança para ela. Mas que herança era aquela? Ela não sabia, mas ela sabia que em algum momento da vida essa herança chegaria e ela seria recebida por Ponciá. Então, Ponciá é um livro que nos acorda para as opressões, mas que também acende uma chama nos nossos corações. É um livro que fala sobre busca de identidade, sobre os sofrimentos e os desafios e as dificuldades e os horrores que as mulheres negras sofrem. E também fala sobre memória, sobre história, sobre pertencimento. É um livro maravilhoso e encantador que eu recomendo. O livro 9 que eu trago para vocês é Um Esboço do Passado, da Virginia Woolf. Virginia é uma das autoras que eu mais gosto, que mais me inspiram. E nesse livro, que ela escreveu entre 1939 e 1940, enquanto ela descansava da escrita da biografia do seu amigo Roger Fry,
essa que é uma das maiores escritoras do modernismo inglês reflete sobre sua vida até ali, sobre a família, sobre os seus mortos e também sobre a escrita. A sugestão para fazer esse livro foi da irmã dela, Vanessa Bell, porque escrever sobre sua jornada era para ser uma tarefa que aliviasse um pouco do sofrimento de escrever a biografia. Nessas páginas são preenchidas por memórias, num tom bem ensaístico, assim como nos diários. Para Virginia era mais fácil escrever essas obras, ela sofria muito para escrever os romances e as biografias. E as passagens todas elas são construídas a partir de imagens, a partir de lembranças e memórias que ela tem do passado. E é uma leitura muito deliciosa, vale a pena. E o 10º livro é O Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, que é uma escritora mexicana. E esse livro também foi lido no Clube Labaredas e eu fiquei muito, muito impressionada com essa escrita. E já quero ler outras obras dessa escritora e também ler todas as obras futuras que ela for escrever. Aqui acompanhamos as personagens e acontecimentos que se passam numa cidade chamada La Matosa, no México. E cada capítulo se constitui de um único parágrafo. Então é uma obra que exige muito fôlego dos leitores, né? Mas eu digo que vale muito, muito a pena. Então, gente, é isso. Esse é meu primeiro vídeo aqui do canal, com esses 10 livros que marcaram o meu ano. Foi um ano de excelentes leituras. Não foi fácil fazer essa escolha. Muita coisa maravilhosa que eu li ficou de fora. E eu desejo que 2023 tenhamos leituras tão maravilhosas quanto essas que eu fiz em 2022. Agradeço por quem chegou até aqui me assistindo nesse vídeo. Me contem nos comentários se vocês leram algum desses livros, se vocês leram e gostaram, se vocês leram e não gostaram, se vocês vão querer ler algum desses livros durante esse ano que estamos começando. E também se vocês curtiram a minha estreia aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.